Hoje vamos falar sobre Erasmo Carlos, o Tremendão, esse grande da música popular brasileira que, com certeza, deixou seu nome gravado na história da música do nosso país. Pessoal, antes de começar, se vocês gostarem do conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever, ativar o sininho de notificação e compartilhar com seus amigos. Erasmo Esteves, renomado no cenário artístico como Erasmo Carlos, deixou uma marca indelével na música brasileira e na cultura do país. Sua trajetória de vida e carreira são dignas de admiração e inspiração. Nascido em 5 de junho de 1941, na cidade do Rio de Janeiro, Erasmo Carlos teve um início de vida desafiador. Criado por sua mãe solteira, ele cresceu em um ambiente humilde, enfrentando obstáculos desde cedo. Sua relação com seu pai só se consolidou quando ele tinha 23 anos, o que trouxe uma dimensão única à sua jornada pessoal. Desde jovem, Erasmo demonstrou um amor profundo pela música. Sua voz única e talento como multi-instrumentista o destacaram em meio a uma cena musical vibrante na época. Ele se envolveu com artistas promissores, como Roberto Carlos, formando uma parceria lendária que influenciou gerações de músicos. Erasmo Carlos não se limitou à música. Sua versatilidade artística o levou a explorar a atuação e a escrita. Como ator, ele brilhou em papéis memoráveis no cinema e na televisão, conquistando fãs tanto na música quanto na tela. No campo da composição, Erasmo deixou sua marca com letras profundas e cativantes que tocavam o coração das pessoas. Suas músicas muitas vezes abordavam temas universais como o amor, a juventude e as experiências da vida, o que as tornava temporais. Além disso, Erasmo Carlos também mostrou seu talento como escritor, compartilhando suas histórias e reflexões em obras literárias que cativaram leitores ávidos por sua perspectiva única. Erasmo Carlos e sua ligação com a vida e carreira de Tim Maia remontam à sua adolescência, quando ele cultivou uma profunda amizade com Sebastião Maia, o icônico Tim Maia. Essa amizade entre os dois jovens cariocas deixou uma marca duradoura nas trajetórias de ambos. No ano de 1957, Tim Maia, ainda no início de sua carreira musical, deu um passo importante ao montar a banda The Sputniks. Surpreendentemente, Erasmo Carlos se juntou a ele nessa empreitada, ao lado de outros talentosos músicos, como Arlênio Lívio, Wellington Oliveira e o lendário Roberto Carlos. A junção desses talentos prometia conquistar o cenário musical do Rio de Janeiro. No entanto, como a vida muitas vezes tem seu próprio curso, uma briga entre Tim Maia e Roberto Carlos levou ao desmantelamento do grupo. Embora Wellington tenha desistido da carreira musical após esse incidente, Arlênio Lívio persistiu e, no ano seguinte, tomou a iniciativa de reunir Erasmo Carlos e outros amigos da Tijuca para formar um novo grupo musical. Dessa vez, o grupo vocal foi batizado de The Boys of Rock, uma promissora aventura musical liderada por Arlênio Lívio. Além de Erasmo Carlos, participaram desse novo projeto Edson Trindade, que já havia tocado violão no grupo Tijucanos do Ritmo, onde Tim Maia também havia feito parte como baterista, e José Roberto, conhecido carinhosamente como China. Essa colaboração entre Erasmo Carlos e seus amigos, incluindo o grande Tim Maia, é um exemplo notável de como o destino e as amizades na juventude podem moldar de maneira única as carreiras de músicos talentosos. Essa história nos mostra como as trajetórias de grandes artistas muitas vezes se entrelaçam de maneira surpreendente, deixando um legado duradouro na música brasileira. Erasmo também teve a sorte de se cruzar com outros talentosos músicos, como Jorge Benjor, que naquela época era conhecido como Babulina, e Wilson Simonal, que também foi agenciado por Carlos Imperial.
Esses encontros iniciais desempenharam um papel fundamental em sua formação musical. Uma das escolhas mais emblemáticas de Erasmo foi adotar o nome Carlos em seu nome artístico, como uma homenagem tanto a Roberto Carlos quanto a Carlos Imperial. Isso não apenas demonstra sua admiração por esses artistas, mas também simboliza a camaradagem e a influência mútua que existiam entre os músicos naquela época. Erasmo Carlos lançou um compacto que se tornaria um grande sucesso, apresentando a música O Terror dos Namorados. Uma característica notável desse trabalho foi a inclusão do órgão Ramon, tocado por Lafayette, que era seu amigo e fazia parte da cena musical conhecida como a Turma do Bar Divino, na Tijuca. A introdução desse instrumento trouxe uma nova sonoridade ao cenário musical brasileiro, cativando os ouvintes com sua energia e inovação. À medida que a bossa nova ganhava força no cenário musical brasileiro, Erasmo Carlos não escapou de sua influência. Assim como seu amigo Roberto Carlos, ele também se deixou levar por esse gênero musical revolucionário. Vale mencionar que Roberto Carlos chegou a atuar como crooner cantando bossa nova. Inspirado pelo genial João Gilberto, que é considerado um dos pilares desse movimento, a influência da bossa nova moldou a música de Erasmo Carlos, adicionando um toque de sofisticação e ritmo peculiar às suas canções. Ao longo de sua carreira, ele se destacou como um artista versátil, navegando por diversos estilos musicais, mas sempre deixando sua marca registrada. Em resumo, a vida e carreira de Erasmo Carlos são um testemunho da riqueza da música brasileira e de como os encontros e influências entre músicos talentosos podem moldar trajetórias brilhantes. Seu nome é eternizado não apenas por seus sucessos, mas também pela sua capacidade de se adaptar e evoluir com os tempos, mantendo-se sempre relevante no cenário musical brasileiro. Em seu primeiro grande sucesso de carreira solo, a música Festa de Arromba, uma composição da dupla Erasmo e Roberto, conquistou o público com sua energia contagiante e letras cativantes. Esta canção rapidamente se tornou um hino da juventude da época, capturando a atmosfera animada da década de 1960. Outra faixa que merece destaque no mesmo álbum é Minha Fama de Mal. Essa música demonstrou a versatilidade de Erasmo como artista, com uma abordagem mais melódica e introspectiva em comparação com o ritmo festivo de Festa de Arromba. A combinação dessas duas músicas destacou sua habilidade de transitar entre diferentes estilos musicais e conquistar diversos públicos. No ano seguinte, em 1966, Erasmo Carlos lançou seu segundo álbum solo intitulado Você Me Acende. O sucesso continuou com a faixa título do álbum, que foi um grande hit da época. A música Gatinha Manhosa também se destacou, mostrando a capacidade de Erasmo de criar canções cativantes e envolventes que permaneceriam no coração dos fãs por gerações. Esses primeiros álbuns de Erasmo Carlos marcaram o início de uma carreira solo extraordinária e solidificaram seu lugar como uma das figuras mais influentes da música brasileira. Suas músicas continuam a ser apreciadas por pessoas de todas as idades, e sua contribuição para a cena musical brasileira é inegavelmente significativa. Erasmo Carlos, sem dúvidas, foi uma lenda da música brasileira. Deixou saudades profundas quando nos deixou em 22 de novembro de 2022. Sua voz inconfundível e suas letras emocionantes continuam ecoando em nossos corações, lembrando-nos de uma era de música atemporal e sentimentos genuínos. Sua contribuição para a cultura musical brasileira é eterna, e sua ausência é sentida por todos os que apreciaram sua música e sua presença cativante. Que sua memória continue a iluminar nossos dias com suas canções que transcendem o tempo e tocam nossa alma.